É o teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Muito boa noite. Espero que você do outro lado aí esteja bem. Espero que seus dias espero que você esteja vivendo dias melhores no nome de Jesus. Espero também que a esperança do Senhor na sua vida e na vida da sua família possa ser acrescida no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero iniciar a noite de hoje orando e declarando o favor e a graça do nosso Deus sobre as nossas vidas, pedindo para que Ele nos dê sabedoria para esse momento de palavra, pedindo para que Ele fale conosco, para que Ele fale para que Ele fale ao nosso entendimento, aos nossos corações, no nome de Jesus. Deus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou esse tempo para cada um de nós, para parar, refletir e ouvir a Tua palavra. Senhor, eu oro e eu te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco esta noite, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja livre para ministrar aquilo que Ele queira falar conosco, ó Pai, no nome de Jesus. Senhor, eu irei falar sobre algo tão simples, mas algo tão poderoso, algo tão vivo, algo tão íntegro, algo tão honesto, algo, Senhor, que aconteceu há muito tempo atrás, mas ainda é tão real em nossas vidas, ó Pai. E eu peço para que o Senhor me dê sabedoria, peço ainda, Senhor, para que o Senhor me dê inteligência, capacidade, que o Senhor me ajude, Senhor, a comunicar essa palavra de uma maneira totalmente sábia, Pai, no nome de Jesus. Senhor, eu quero Te glorificar, Senhor, por cada um de nós que está aqui essa noite, por cada uma das pessoas que está na sua casa ouvindo e participando comigo desse culto nesse momento. Quero Te glorificar, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. O Senhor tem cuidado da Tua igreja, o Senhor tem zelado pelo Teu povo. Deus, muito obrigado. Eu declaro a Tua bênção no nosso meio, declaro no nome de Jesus o Teu fluir livremente, Senhor. Ó Deus, que os nossos ouvidos e os nossos corações estejam prontos para ouvir a Tua palavra, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Estamos aqui mais uma terça-feira, né? Vencemos mais uma semana e chegou a terça novamente. E eu quero falar com você algo rápido hoje. Deixa eu controlar meu tempo para que eu não seja cansativo aí para você. Mas abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Vou falar algo que talvez você já tenha ouvido, mas eu tenho certeza que é algo que Deus quer falar conosco essa noite. Tenho certeza que Deus usará a sua palavra para falar aos nossos corações. E eu peço no nome de Jesus que nesse momento você, aí da sua casa, você possa separar esse tempo, que você possa tirar as crianças, né, colocar as crianças aí um pouco afastadas, para que você se concentre na palavra de Deus, para que você se concentre na mensagem que eu irei liberar, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, assim como tem sido para a minha, no nome poderoso de Jesus. Mateus 28, verso de número 1, diz assim: depois do sábado, ao nascer o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como de um relâmpago, e a sua roupa branca como dos séculos. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. O anjo, porém, dirigiu-se às mulheres e disse: não tenhais medo, pois eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Agora, ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos e que vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Ora, eu vos tenho dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo a seus discípulos. De repente, Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse:
não temais, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá me verão. Glória a Deus. É um texto bem conhecido, está lá no final do Evangelho de Mateus, mas eu quero estudar um pouco e compreender um pouco do que está acontecendo aqui. Quero também usar o tempo para poder explanar de maneira rápida, mas de uma maneira com que eu consiga fazer com que você entre no texto e você compreenda o que está acontecendo aqui. Então deixa eu falar para você o que está acontecendo. Está acontecendo o seguinte: Jesus morreu, foi enterrado, e depois que ele é enterrado, passaram-se 3 dias, do seu sepultamento. A Bíblia diz que as 2 Marias, a Maria, mãe de Jesus, e a Maria Madalena, foram ao túmulo de Jesus. Então o que está acontecendo aqui são 2 mulheres indo até o túmulo de Jesus. Então a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, que não é gostoso ir até o túmulo de alguém. Não é algo que você faz com prazer, não é algo que você faz com alegria, não é algo que você, levantei domingo de manhã e vou no túmulo de alguém, e você se sente apaziguado e feliz em fazer isso. Então, eu queria que você entendesse que essas 2 mulheres, elas estão indo até o sepulcro de Jesus, mas o coração delas está ainda entristecido, elas estão passando um período de luto, elas estão passando um período de dificuldade, elas estão passando um período de falta de esperança, tá certo? É esse o contexto que está acontecendo. Então, elas resolvem ir até o sepulcro. Por que elas vão até o sepulcro, irmãos? Porque era de praxe as pessoas na época de Jesus fazer o que essas mulheres faziam. Então, existia o período de luto nessa época, o período de velar, o período de cuidar do corpo, é um período muito diferente do que a gente vive hoje, Hoje a gente falece uma pessoa, a gente vai lá, faz o velório, enterra a pessoa e é aquilo ali. Então cerca de 48 horas no máximo, a pessoa já está sendo enterrada e você não vê mais a pessoa, não tem mais um cuidado com o corpo da pessoa, não tem mais contato com o corpo. Na época de Jesus, os velórios eram diferentes, tá certo? Quando morria alguém da realeza, alguém muito importante da época, o período de luto e o período de velório atravessava aí mais de 15, 20 dias. Era um período longo. E o costume era esse. Só que Jesus não era, na época dele, ele não era um ser humano tão importante assim. O mundo não enxergava Jesus com essa importância. Jesus não tinha nem cargo e nem patente de realeza quando veio ao mundo. Então, pode perceber que só haviam 2 pessoas fazendo esse rito, fazendo essa coisa de honrar o corpo de Jesus, de honrar a memória dele. Tanto é que os discípulos estavam fugidos. Talvez os discípulos não foram porque eles estavam fugidos, eles estavam corridos. Mas essas 2 mulheres, elas não esqueceram de Jesus. Guarde isso no seu coração. Sabe, o contexto que está acontecendo aqui com as 2 mulheres é o seguinte: elas estão vindo de um período onde elas viram Jesus sendo crucificado, onde elas viram o grande mestre, aquele que é o Salvador, aquele que jurou que iria salvar e iria levar o povo a viver algo diferente, morreu, ele faleceu, acabou. E agora, depois de um período de luto, elas ainda estão fazendo memória e honras ao corpo de Jesus. Sabe, essas 2 mulheres, a posição que essas 2 mulheres estão, o que elas estão fazendo, e a posição que ela tem, é a posição da igreja na terra. Qual é a posição da igreja na terra? É fazer memória de Jesus. Aleluia. Guarde isso no seu coração. A posição do cristão e da igreja na terra é fazer menção e memória de Jesus. Aleluia. Irmãos, essas mulheres tiveram uma experiência tão extraordinária, talvez uma das maiores experiências, de um ser humano para com Deus, essas mulheres tiveram. Mas não foi à toa. Perceba que no coração das 2 Marias existia essa sensibilidade de ir jogar perfume no corpo de Jesus, de ir fazer memória de Jesus, de ir lembrar que Jesus estava ali, mesmo que morto.
mas a sensibilidade do coração delas era essa. E eu queria que você entendesse que o papel do cristão e da igreja hoje é ter sensibilidade. Para quê? Para fazer memória de Jesus, para fazer memória daquele que é rei e que reina sobre tudo e sobre todos. Aleluia. A minha missão no mundo, a minha missão na terra é fazer Jesus ser lembrado, é fazer memória dos seus feitos, é fazer memória de sua palavra, é fazer memória de tudo aquilo que Ele prometeu. Aleluia. É a minha missão e é a sua missão. E essas mulheres, elas vão até o túmulo, mas quando elas chegam lá, o corpo de Jesus já não está lá. Olha que interessante, olha que interessante. O corpo de Jesus não está lá. A palavra diz que no 2 ele diz assim: houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Aí ele vai falar sobre a aparência, mas olha o que ele diz no 5. O anjo, porém, dirigiu-se às mulheres e disse: não tenhais medo. Perceba que o contexto é o seguinte: existem guardas na entrada do túmulo de Jesus, existe uma grande pedra que fecha essa gruta, né? Antigamente os túmulos, eles eram grutas, eles eram dentro da rocha. E como é que eu fazia para poder fechar o túmulo? Eu colocava uma grande pedra, tá certo? E talvez você nunca viu, nem em filme, mas é interessante que os túmulos de antigamente eram uma espécie de grutas, né, dentro da rocha. Você colocava o corpo lá e você fechava isso. No caso de Jesus, além de se colocar a pedra, essa pedra ela meio que tinha um corrimão, né? Não um corrimão não, como se fosse um estrado no chão para que ela rolasse, para que você abrisse o túmulo ou fechasse. E o que acontece? No caso de Jesus, além de ter essa grande pedra, existiam guardas guardando o túmulo de Jesus. Perceba que quando o anjo do Senhor chega, ele tira a pedra da frente do túmulo e senta sobre a pedra. E quando ele tira a pedra, a palavra diz que os guardas caíram como mortos. E com quem que ele foi falar? O anjo foi falar com as duas Marias. Deixa eu dizer algo ao seu coração. Deus continua falando, Deus continua se mostrando, Deus continua se revelando. Mas para quem e com quem que Ele fala? Para quem e com quem que Ele se revela? Para quem que Ele traz a palavra boa, a boa notícia? Ele traz para a sua noiva, Ele traz para a sua igreja. Às vezes você vê que as situações estão cada vez mais difíceis e as pessoas se perguntam: por que está assim, meu Deus? Por que as coisas, né? Está esse tanto de gente morrendo? Por que essa pandemia está levando e ceifando tantas vidas? E as pessoas começam a ficar desesperadas. Mas Deus continua a falar com a sua igreja. Deus continua a falar com a sua noiva. Perceba que a palavra do anjo para as duas Marias é qual? Não tenham medo. A palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida é a mesma. Não tenha medo. Nós estamos vivendo um período em que nós estamos aflorados, cheios de angústia, cheios de necessidades e cheios de ansiedades, e por muitas das vezes nós estamos amedrontados. Irmão, nós passamos um período aqui, que os cultos já estão voltando ao normal. E as pessoas já estão com liberdade de vir cultuar ao Senhor, presencialmente. Mas ainda nós temos uma gama de irmãos que não vêm no culto presencial. Por que eles não vêm? Boa parte deles ainda não vem porque estão com medo. Boa parte deles ainda não vem porque não se sente seguro. Boa parte deles ainda não vem porque estão atemorizados com o momento. E eu não estou falando isso para apontar quem não está vindo e para, meio que exaltar quem está vindo. Não é isso, a minha intenção não é essa. Eu estou querendo dizer para você que esse momento que nós estamos passando, essa situação conturbada e complicada, nós estamos vivenciando ela dia a dia, e isso tem trazido aos nossos corações temores e medos. Mas perceba, o anjo rola a pedra, senta sobre ela e vai falar com as mulheres. E diz para elas: não tenham medo. O anjo diz para as duas mulheres, para as duas Marias: eu sei quem vocês estão procurando.
Eu sei o que vocês vieram fazer aqui. Eu sei o que vocês procuram. E eu digo para vocês, não tenham medo. Perceba que nós, no contexto, nós temos essas duas Marias e nós temos os guardas guardando o túmulo de Jesus. E nós podemos associar isso aqui. As duas Marias dando uma figura da igreja de Cristo, e os guardas dando uma figura do mundo, das outras pessoas. Perceba que os anjos chegam para quem? Para as duas Marias. Perceba que a palavra de Deus é para quem? Para a sua igreja. E qual que é a palavra? Não tenha medo. Eu sei que nós estamos vivendo momentos difíceis. Eu sei que realmente chega a ser temeroso mesmo. Você tem um temor muito grande, muito alto, porque você vê vizinho seu morrendo, você vê familiar seu internado, você vê todos os dias notícias ruins nos rádios e nas TVs, e você vê os gráficos de quem está morrendo contaminado por coronavírus. Isso gera uma preocupação, uma insegurança, isso gera um medo no seu coração. Mas a palavra do anjo do Senhor para a minha vida e para a sua vida é uma só: não tenha medo. Aleluia, glória a Deus. Olha que interessante, Deus se revela à sua igreja, Deus se revela àqueles que fazem memória dEle. Mas para que a revelação aconteça, para que eu receba a palavra revelada e para que eu entenda a palavra direcionada, eu não posso ter medo. Irmãos, por que nós temos inúmeros e milhares de cristãos que não conseguem compreender, não conseguem enxergar e não conseguem viver uma vida vitoriosa? Porque o medo está impedindo. Então, Jesus sabiamente, sabendo que o medo causa uma interrupção, o medo causa algo que cria uma barreira. A primeira palavra dele para a minha vida e para a sua vida é essa: não tenha medo. Você quer receber revelação, você quer receber a palavra de Deus viva, você quer entender o que Deus tem para a sua vida, glória a Deus. Mas ele diz para mim e para você: não tenha medo. Não tenha medo de se aproximar, não tenha medo de cultuar, não tenha medo de liberar aquilo que eu tenho falado com você. Aleluia, essa é a palavra de Deus para o nosso tempo. Não tenha medo. E quando eu digo no nosso contexto de não ter medo, eu não estou falando que você tem que ser relaxado ou inconsequente, não é isso que eu estou dizendo. Você deve sim continuar se protegendo, você deve sim se vacinar vacinar-se quando chegar a sua vez de vacinar. Você deve sim seguir os protocolos de segurança, tanto nos cultos, tanto no seu trabalho, enfim, quando você pega um ônibus, você deve seguir os protocolos. Mas o seu coração não pode estar tremendo, o seu coração não pode estar pesado, o seu coração não deve estar encharcado com essa coisa chamada medo. Porque se você estiver assim, o que vai acontecer? Você é impedido de ouvir a palavra de Deus. O anjo chega para as mulheres e diz: não tenham medo. Vamos ler. No 5, o anjo, porém, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhais medo, pois eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar aonde ele jazia. O anjo pega as mulheres e fala: olha, ele não está mais entre os mortos, o corpo dele não está mais dentro dessa gruta, ele já ressuscitou como ele havia prometido, como ele havia anunciado, como ele havia falado com vocês. E o anjo fala para as mulheres: vem comigo, que eu vou mostrar para você o quê? Aonde ele estava. Irmãos, olha o que esse anjo está falando: vem comigo, que eu vou mostrar e vou provar para vocês que o corpo dele já não está mais aqui. Aleluia. Irmãos, uma das maiores funções do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, é chamar as pessoas e dizer para elas: vem comigo, que eu vou mostrar para você que Jesus está vivo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o anjo não leva as mulheres para ver aonde Jesus estava, para trazer para elas um peso, ou algo assim: poxa, nunca mais eu vou ver Jesus, nunca mais eu vou poder tocar no corpo dele, nunca mais eu vou ter contato com ele. Não, a intenção do anjo em levar as mulheres até o lugar onde Jesus estava, onde o corpo dele estava, era uma só:
a intenção era gerar no coração dessas mulheres uma esperança. Por quê? Olhem, ele não está mais morto, ele não está mais padecido, ele não está mais esticado sobre essa pedra, agora ele vive. Aleluia. A função da igreja, a função do cristão, nós como pessoas que cremos no Senhor Jesus Cristo, que cremos que Ele ressuscitou dos mortos, qual é a nossa função? Levar as pessoas e mostrar, Jesus vive para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Olha que interessante. Agora ele mostra para as mulheres que Jesus não está mais lá. Ele gera esperança, ele gera fé, ele gera alegria no coração dessas mulheres. E ele agora dá uma direção. Deixa eu falar algo para você, e eu quero que você grave isso carinhosamente no seu coração. A igreja de Jesus caminha e trilha sob uma direção. O mundo está meio perturbado, as coisas estão meio perdidas, ninguém sabe muito bem o que fazer, ninguém sabe se vai, se fica, mas a igreja de Cristo, ela caminha, ela existe sob uma direção. Aleluia. Existe uma direção para a minha vida e para a sua vida. Deus já liberou uma direção para a minha vida e para a sua vida. Nós não estamos vivendo de qualquer maneira, nós não estamos vivendo por acaso. Existe uma direção divina para mim e para você. Aleluia. E ele direciona as mulheres e diz para elas: agora ide imediatamente e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos e que vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Ora, eu vos tenho dito. O anjo agora está dizendo para as mulheres: vá e anuncie que ele ressuscitou. Vá e diga que ele está vivo. Vá e diga que ele vai adiante de vós para a Galiléia. E digo mais, vá e diga que lá na Galiléia vocês vão ver ele. Aleluia. Irmãos, olha que extraordinário o contexto disso aqui. Olha o que está acontecendo e olha a dinâmica disso. É a mesma coisa que Deus faz conosco hoje. Deus nos salva e Ele nos direciona. Vá e diga para os outros que Jesus está vivo. Vá e diga para os outros se reunirem. Vá e diga que um dia vocês verão Ele face a face. Aleluia. No 8, olha o que acontece. Saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Como é que elas saíram do sepulcro, irmãos? Elas saíram com temor e com alegria. Deixa eu falar algo para você. A casa do Senhor, a igreja do Senhor é um lugar onde se deve ter o quê? Temor e alegria. Temor é diferente de medo. Temor é diferente de medo. Medo paralisa. O temor é aquilo que te leva a respeitar algo. Então, por exemplo, eu fui criado numa família de 7 filhos e por diversas vezes os meus pais vinham nos corrigir e teve muitas das vezes que nós tínhamos medo. Então, nós não fazíamos algo ou fazíamos com medo. Mas isso nunca mudou nossas vidas. Mas quando nós crescemos, que nós vivemos uma vida de adulto, formamos família, agora nós não fazemos ou deixamos de fazer um conselho de um pai e de uma mãe por conta de medo, não. Todas as vezes que o meu pai e minha mãe me dão um conselho, agora o que eu faço? Eu tenho temor. O que é um temor? Temor é um profundo respeito por aquela pessoa que te criou, por aquela pessoa que sabe o que é melhor para você, por aquela pessoa que está torcendo por você. Se tem alguém que quer ver o seu bem, meu irmão, é o seu pai e a sua mãe. Por isso que eu falo, não menospreze o conselho do seu pai e da sua mãe. Não menospreze a direção que o seu pai e sua mãe te dá, no nome de Jesus. Então, como é que elas saíram do sepulcro? Elas entraram de um jeito, mas como é que elas saíram? Elas saíram com temor e com alegria. Elas saíram com um profundo respeito e cheias de alegria. Aleluia. E o que elas foram fazer? Elas foram anunciá-lo aos seus discípulos. No verso 9 acontece algo fantástico. De repente, Jesus lhe saiu ao encontro dizendo: salve, aleluia. Irmãos,
Jesus agora sai ao encontro dessas duas mulheres. Essas duas mulheres, elas estão saindo para quê? Para anunciar Jesus, para serem as primeiras pessoas a dizerem para alguém que Jesus ressuscitou dos mortos. Elas vão ser as primeiras a proferirem: Jesus está vivo. E no momento que elas saem, com temor e com alegria, o que é que acontece? O próprio Jesus se encontra com ela. O próprio Jesus se achega a elas e saúda as duas. Olha que interessante. Interessante também é que quando nós vamos anunciar o Evangelho, quando nós vamos convidar alguém para vir à igreja, quando nós vamos falar do amor de Jesus para alguém, é muito comum que a gente pense que a gente está sozinho nessa luta, que a gente está sozinho nessa evangelização. Às vezes a gente está ali, uma mulher que está ali há muitos anos evangelizando sua família, pedindo para que Deus transforme o marido, pedindo para que Deus transforme os filhos, pedindo para que Deus salve-os, e às vezes ela está orando há tanto tempo e pedindo a mesma coisa há tanto tempo, e ela olha e fala: Deus, parece que eu estou sozinha nessa oração, parece que eu estou sozinha, parece que eu não tenho mais forças, porque eu estou há muito tempo clamando por algo, e eu me sinto sozinha nessa luta que eu estou vivendo. Deixa eu dizer algo ao seu coração: todas as vezes que você vai anunciar Jesus, o próprio Jesus está presente com você. Ninguém nessa terra, ninguém anuncia Jesus a sós. Aleluia. Isso é uma revelação que eu gostaria que você gravasse no seu coração. Todas as vezes que você falar de Jesus para alguém, todas as vezes que você falar sobre sua palavra, todas as vezes que você ministrar a cura e a libertação e a salvação que provém de Cristo, você não está sozinho, você não está sozinha. Existe algo divino, existe algo de Deus junto contigo para fazer essa grande missão. Aleluia. As mulheres saem para anunciar Jesus, e quando elas saem para anunciar, o próprio Jesus se revela a ela pessoalmente. O próprio Jesus se revela a elas pessoalmente. O entendimento é assim: as mulheres saem para falar sobre Ele, e Ele se revela para elas. Todas as vezes que você sai para falar sobre Cristo, Cristo se revela a você. Aleluia. Todas as vezes que você comunica sobre Cristo, Cristo se revela a você. Todas as vezes que você fala do seu amor, todas as vezes que você canta uma canção sobre Cristo e para Cristo, o que está acontecendo? Ele está se revelando a você. Todas as vezes que você lê sua palavra, o que está acontecendo? Cristo está se revelando a você. Aleluia. O porquê que você pode revelar Ele a alguém, a qualquer outra pessoa? Porque Ele se revelou a você. Aleluia. Essa é uma revelação fantástica, irmãos. Ninguém pode falar sobre Cristo, ninguém dá testemunho de Cristo, se ele próprio não recebeu a revelação de Cristo. Todas as vezes que você dá testemunho sobre Ele, todas as vezes que você comunica sobre Ele, todas as vezes que você fala sobre Ele, você só comunica, você só fala e você só revela a Ele, porque Ele se revelou a você. Aleluia. E aqui eu quero glorificar a Deus, porque aprove a Ele se revelar a cada um de nós de uma maneira fantástica, extraordinária e poderosa. Aleluia, glória a Deus por isso. Eu glorifico a Deus porque Ele se revelou a mim. E por que, mas por que você tem certeza que Cristo se revelou a você? Porque jamais eu teria condições de ministrar a palavra de Deus para você, se primeiro Ele não tivesse revelado a mim. Jamais eu teria condições de chegar aqui e cantar um cântico a Ele, se Ele não tivesse revelado a mim. Então eu glorifico ao Pai, porque Ele revelou Cristo a cada um de nós. Ele revelou Cristo aos nossos corações, Ele revelou Cristo às nossas mentes, Ele revelou Cristo ao nosso espírito. Aleluia. 9. De repente Jesus sai ao encontro, de repente Jesus lhe sai ao encontro, e dizendo: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais. Irmãos, novamente Jesus dando a boa notícia para mim e para você. Qual que é a boa notícia? Não temais. Qual que é a boa notícia de Jesus para aquelas mulheres? Não tenham medo.
ide dizei aos meus discípulos, olha, agora ele não usa mais a palavra discípulo, olha o que ele diz, ide dizei aos meus irmãos, que se dirijam para a Galileia, e lá me verão. Olha que poderoso, irmãos. Jesus agora não chama mais os discípulos de discípulos. Agora ele está com uma tratativa com os discípulos de irmãos. Ide dizer aos meus irmãos que eles devem ir na direção da Galileia, e lá eles me verão. Olha que tremendo, olha que poderoso. Olha que poderoso, irmãos. Olha o que está acontecendo. Olha o que Jesus está dizendo para mim e para você aqui essa noite. Olha a forma como Ele está falando aos nossos corações. Deixa eu dizer algo, talvez você tenha medo de falar para as pessoas que elas verão Jesus. Não tenha medo. Talvez você tenha medo de dizer para as pessoas que Jesus está ressurreto, está vivo e reina para todo sempre, e que um dia Ele voltará. Não tenha medo de falar. Por quê? Porque um dia, todos aqueles que você falar de Jesus para eles, eles verão a Jesus. Um dia, eu tenho certeza que você como eu, você teve alguém na sua vida aí, que revelou Jesus para você, dizendo para você, Ele prometeu voltar, e essa pessoa, hoje, no meu caso, essa pessoa está um pouco distante de mim, né? Tá? Apesar que não mora tão longe, mas a pessoa que me ganhou para Jesus, mora em São Bernardo, e a gente está um pouco distante, não está se falando tanto, mas, no grande dia do Senhor, no grande dia em que Jesus vai decretar seu reinado eternamente, nós veremos Jesus face a face, tanto eu quanto o Dielso, que foi a pessoa que me ganhou para Jesus. Interessante, né? Então não tenha medo de comunicar, não tenha medo de falar, não tenha medo de dizer que Ele ressuscitou, que Ele está vivo e que Ele virá buscar um povo escolhido e um povo separado. E esse povo é a igreja dele na terra, no nome de Jesus. Não tenha medo. Às vezes nós estamos vivendo um período tão delicado que até a comunicação com o outro está difícil. Hoje as pessoas elas têm desconfiança uma das outras. Hoje quando você chega num lugar, as pessoas já olham para você meio que não querendo encostar. Sabe, essa situação de pandemia, ela nos trouxe algo tão terrível, que foi a distância entre as pessoas, a distância de afetividade, a distância de relacionamentos. Hoje ninguém mais abraça ninguém, ninguém beija mais ninguém, sabe, tem aquela questão de estar junto e próximo de ninguém. Infelizmente, nós sabemos que esse período vai acabar, vai no nome de Jesus, mas pós-pandemia, nós ainda vamos perceber o quanto nós perdemos. Mas o que o texto está falando conosco, a explanação que eu dei sobre o texto está falando conosco é isso. Por 2 vezes, existe uma direção aqui. A primeira direção é do anjo. O anjo diz, não tem mais. Depois, o próprio Jesus aparece para elas e diz para elas a mesma coisa, não tem mais. Ou seja, Deus está falando comigo e com você, não tenham medo, não vivam atemorizados. Irmãos, o nome poderoso de Jesus, nós fomos chamados para ser um povo eleito, para ser aquele povo que Deus já havia falado de nós lá atrás. Um povo escolhido, um povo remido, um povo separado, um povo que foi comprado por valor de sangue, um povo que tem sobre si um manto eterno de sangue, algo que o purifica, algo que tira dele seus pecados, seus erros, seus dolos, enfim. Irmãos, nós somos esse povo, e se tem alguém na terra que não pode ter medo, esse alguém é o povo de Jesus. São seus irmãos, são seus filhos. Nós não podemos viver uma vida de medo, nós não podemos viver uma vida atemorizados, no nome poderoso de Jesus. No nome de Jesus. Nós estamos vivendo um período no Brasil em que a vacinação tem avançado, graças a Deus, né? Eu acho que os números já estão aí, mais de 80 milhões de pessoas vacinadas com primeira dose, pelo menos, né? Então já é uma porcentagem considerável aí da população, cerca de quase 40% da população. E eu, particularmente, eu acredito que até o final do ano, todos nós estaremos vacinados. Eu já tomei a primeira dose, né? Tomei a primeira dose,
E outra coisa que essa vacina faz, irmãos, é caguetar a nossa idade, né? É interessante que a gente vê um monte de gente lá, tomando vacina, com o cartãozinho da vacina, tira uma foto, coloca lá no Instagram, no Face, né? E a gente olha e a gente fala, esse daí está ficando jovem há mais tempo. Não é? Por quê? Porque a ordem de vacinação é dos mais vividos, né? É dos mais velhos para os mais novos. Então, se você já tomou, ou se você está tomando, vai tomar a vacina nos próximos dias, você não é tão novinho não, você já está acima dos 30 aí. Mas glória a Deus. Mas eu acredito, irmãos, que num tempo próximo nós vamos estar mais livres de reuniões, de células, de fazer os cultos de uma forma um pouco mais aconchegante, né, sem precisar do uso de máscara, da gente poder voltar a ir para o teatro, para um estádio de futebol, poder, sabe, fazer uma formatura, uma festa, enfim. Eu acredito que logo nós iremos voltar a ter uma vida um pouco normalizada. Mas independente disso, independente do que a pandemia fez conosco, independente de voltar à vida ao normal, eu gostaria que você crescesse no seu coração em algo. Eu gostaria que você entendesse que o meu papel e o seu papel como cristão e como corpo de Cristo é um só, sabe? É honrar a Jesus, como essas mulheres fizeram, indo até o sepulcro. Depois de honrar, elas receberam revelação. Depois de receber revelação, elas receberam direção. Você está entendendo? Então, irmãos, a igreja e o corpo de Cristo, nós temos isso. Nós temos um coração que nós tentamos honrar a Jesus com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com os nossos afazeres. Logo, Jesus, ele se revelou a cada um de nós. Mas a revelação que Jesus trouxe para nós, ela é uma revelação tão viva, que ela alcança outras pessoas através de nós. Ela não para em nós, ela alcança outros através de nós. E quando eu li isso, quando eu li essa história dessas duas mulheres, eu fiquei impressionado com o contexto. Impressionado. Por quê, irmãos? Porque nós vivemos um tempo em que boa parte de nós, boa parte da igreja, já não vive o evangelho vivo, já não vive como se Jesus estivesse vivo, já não vive mais esperando a sua volta, já não vive mais ansioso e desejoso que Ele volte. Infelizmente. Mas no nome de Jesus, eu me converti há quase 20 anos atrás, e um pouquinho antes de eu me converter, você ouvia os crentes saírem na rua e dizer, Jesus está voltando, né? E aí vai passando o tempo, você fala, poxa, mas eu já ouço essa conversa há mais de 20 anos, mas a conversa é a mesma, Jesus está voltando. Essa é a direção que Ele nos deu. Qual a direção que Ele nos deu como igreja? Anunciar a sua vinda até quando? Até que Ele volte. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja é esse: anunciar Cristo até que Ele volte, falar sobre Ele, fazer reverência a Ele, louvá-lo, glorificá-lo e adorá-lo até quando? Até que Ele volte. Aleluia. Esse é o papel da igreja. Entende? Então às vezes eu pego uma pessoa velha no evangelho e fala, eu ouvi essa conversa que Jesus voltava há mais de 30 anos e 40 anos e nada mudou. Mas a direção que nós temos é continuar a falar, é continuar a proclamar, é continuar dizendo e falando e mostrando a direção. Qual que é a direção? É Cristo. Entende? Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. E talvez a igreja tenha recuado nesse papel, por quê? Porque está amedrontada. Mas eu quero falar algo ao seu coração, você, igreja do Senhor, eu quero falar algo ao seu coração essa noite. Não tenha medo. A palavra de Jesus para a minha vida e para a sua vida hoje é essa: não tenha medo. Abra a sua Bíblia no Salmo de 126. Aleluia. Deixa eu ver o horário aqui. Glória a Deus, aleluia. Salmo 126, esse salmo é um salmo que para minha família faz muito sentido. Inclusive foi o salmo do nosso casamento, né? Quando eu casei, eu fiz questão de recitar esse salmo porque, além de ser um salmo poderosíssimo,
é algo especial para mim e para a Vanessa, esse salmo aqui. Gostaria de ler para ir para a parte final do culto. Mas eu gostaria que você ficasse atento, fique atento aí. Eu ainda tenho algumas coisas para falar. Então, fique atento, não perca esse momento de palavra no nome de Jesus. Olha que poderoso esse salmo, irmãos. Salmo 126. Diz assim o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como os que sonham. E a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas, colherão com cântico de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cântico de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Aleluia. Salmo curto, mas é um salmo poderoso. Porque ele começa dizendo assim: quando o Senhor trouxe de volta a Sião, quando o Senhor trouxe de volta à terra natal, deixa eu falar algo direto e reto para você. Deus está trazendo, fazendo um movimento de levar um povo de volta à terra natal. Essa terra não é a sua morada eterna. Deus está levando um povo de volta à sua terra natal, à sua origem. Aí ele diz 1:2: a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Que você possa crer no seu coração, que você possa falar: grandes coisas tem feito o Senhor por cada um de nós. Grandes feitos tem feito o Senhor pelas nossas vidas. Grandes coisas tem feito o Senhor pelas nossas famílias. Grandes coisas tem feito o Senhor pela sua igreja. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. No 4 ele diz: restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas, colherão com cântico de alegria. Deixa eu falar algo para você. Talvez esse período de vida terrena não tenha sido tão fácil para você. Talvez esse período de vida aqui, esse período, essa estadia aqui na terra, talvez não tenha sido tão simples para você. Talvez o período que você viveu até aqui te trouxe alguns traumas, te trouxe algumas limitações, te trouxe algumas dificuldades, te trouxe algumas angústias. Talvez nesse exato momento que eu estou falando com você, você está me ouvindo e está chorando do outro lado. Possa ser que isso aconteça, e eu não vou prometer para você aqui que isso vai deixar de acontecer, mas a promessa de Deus para a sua igreja é uma só: aqueles que semeiam chorando, colherão com alegria. Entenda, o período de choro, ele está findando, e iniciará um período de alegria eterna no nome de Jesus. Existe uma alegria eterna em Jesus para a minha vida e para a sua vida. Existe uma esperança eterna em Jesus para a minha vida e para a sua vida. Existe um sonho, algo a ser desejado, algo que nós deveríamos angustiar dia após dia. Desejar, sabe, buscar dia após dia, é viver essa alegria no Senhor. Existe vida, existe alegria plena no Senhor para a minha vida e para a sua vida. Eu tenho certeza que isso é verdade. Eu tenho certeza que isso é verdade. No nome de Jesus, que você guarde essa palavra no seu coração. Eu vou chamar aqui o pessoal que vai fazer o louvor para finalizar. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde isso no seu coração. Nós temos um papel importantíssimo como igreja. Mas mesmo que as nossas sementes, mesmo que a nossa semeadura não esteja sendo tão simples, mesmo que o nosso trabalho de repente está sendo árduo demais, mesmo que os nossos afazeres estão roubando de nós tempo precioso, mesmo que muitas das vezes eu venha para um ambiente como esse de culto
com o coração totalmente angustiado, com vontade enorme de chorar e com desejos, às vezes, de desistir da vida. Mesmo que isso aconteça, a palavra de Deus me diz que Ele está colhendo as minhas lágrimas, que tudo aquilo que eu estou plantando nele com lágrima, eu vou colher com alegria. Ele me diz que em tempo oportuno Ele virá para me levar de volta para a terra natal, para me levar de volta a Sião. Irmãos, deixa eu falar algo para finalizar. Não existe vida plena fora de Sião. Não existe vida perfeita longe dos átrios do Senhor. Não existe vida que te traga satisfação e plena alegria longe dos átrios do Senhor. A vida de Deus, ela só é plena, só será plena quando o Senhor nos levar de volta a Sião, quando o Senhor nos levar de volta para viver a eternidade ao seu lado. Então, se esse período tem arrancado de você lágrimas, se esse período tem arrancado de você angústia, se esse período tem arrancado de você desânimo, mesmo assim, continue crendo que existe um Sião celestial, crendo que existe uma grande cidade de Deus, e que um dia Ele mesmo nos levará, nos direcionará para essa grande cidade. Aleluia, é nisso que eu creio. Eu sei que os dias não têm sido fáceis, eu sei que nós temos muitos motivos para lamentar e chorar, nós temos muitos motivos para até se desesperar, mas em meio a tudo isso, existe um motivo poderoso pelo qual eu ainda permaneço de pé, existe um motivo poderoso pelo qual eu ainda faço força para continuar trilhando o caminho que Ele deu para mim. Qual que é o motivo? O motivo é a esperança que eu tenho nele. O motivo é Cristo em mim, a esperança da glória. O motivo é, Ele não está morto, Ele vive, Ele ressuscitou dos mortos. O motivo é esse. A palavra diz que Jesus ressuscitou dos mortos. A palavra diz que a morte não tem poder sobre Jesus. E a palavra diz que como Ele é, um dia nós seremos. A palavra diz que como Jesus é, um dia nós seremos. Aleluia. Essa é a minha esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. A vida de Cristo em nós é a esperança da vida eterna. Aleluia. Irmãos, não foi fácil para Jesus padecer o que Ele padeceu. Não foi fácil para Jesus sofrer o que Ele sofreu. Irmãos, a vida não foi fácil com Jesus. Essa coisa chamada vida, ela teve muitos espinhos para Jesus. Então eu não vou falar para você que a sua também não terá. Eu não vou dizer para você que você vai conseguir viver nadando de costas, que você não vai. Mas irmãos, quando eu olho o resultado que Jesus teve, e quando eu olho que a palavra de Deus diz e garante para mim e para você que o resultado que Ele teve, nós teremos, irmãos, glória a Deus, aleluia. É por isso que quando nós vamos ver Paulo escrevendo, Paulo vai dizer algo assim: para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Por que Paulo diz isso? O morrer é lucro? Porque Paulo agora está olhando para o que Cristo fez, e quando ele olha para o que Cristo fez, e o que Cristo fez, o resultado do que Cristo fez traz, ele fala: poxa, o que é a morte? O que é a morte perto daquilo que nós temos em Deus? Perto daquilo que Jesus fez para cada um de nós. Irmãos, pode parecer loucura o que eu vou falar para você agora, mas a morte não é nada. Irmãos, a morte não é nada perto daquilo que Cristo liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida. A morte não é nada, o choro não é nada, a dor não é nada perto daquilo que Cristo fez por mim e por você, perto daquilo que Ele liberou como herança para a minha vida e para a sua vida. Aleluia, que você possa compreender isso no seu coração, porque eu tenho certeza que quando nós compreendemos o que Cristo fez, essa compreensão, essa revelação, ela dissipa dos nossos corações todo medo, ela dissipa dos nossos corações toda insegurança, ela dissipa dos nossos corações toda angústia. Por quê? Porque agora o morrer não faz mais sentido. O que faz sentido agora é o viver em Cristo, é o viver eternamente, é entender que um dia
Um dia, no grande dia do Senhor, o que tem para mim e para você reservado é vida eterna. O que tem para mim e para você reservado é alegria eterna, é gozo e paz eternamente. O que tem para mim e para você reservado é desfrutar dele, é desfrutar de Cristo, é desfrutar de tudo que Ele fez, e só não do que Ele fez, mas irmãos, o mais extraordinário do Evangelho não é a promessa de desfrutar de uma herança que Cristo conquistou, mas é a promessa de desfrutar de Cristo para toda a eternidade. Aleluia! Desfrutar dele, irmãos, é a nossa maior herança. Viver nele é a nossa maior herança. Por quê? Porque nele nada e nem ninguém pode nos arrebatar de suas mãos. Nada e nem ninguém pode arrancar de nós choro. Nada e nem ninguém pode arrancar de nós dor. Nada e nem ninguém pode nunca mais angustiar nenhum de nós. Aleluia. É essa viva esperança que eu creio no meu coração. E é essa viva esperança que eu clamo a Deus pedindo para que Ele queime aí também no seu coração, que você compreenda isso. Paulo vai dizer que nada se compara ao que está por vir. Paulo vai dizer que nem lutas, nem tribulações, nem dificuldades, nem anjos, nem potestades podem nos separar do amor de Deus. E ele vai dizer também que não existe luta, ou dor, ou angústia que se compare à glória vindoura em Cristo Jesus. Aleluia. Tire os seus olhos da dificuldade, tire os seus olhos da limitação, sabe, como aquelas duas mulheres. Tire os seus olhos do morto e coloque os seus olhos naquele que vive, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Pai, eu oro essa noite e eu te peço, Senhor, que essa revelação caia nos nossos corações. Te peço, ó Deus, que nós possamos tirar os nossos olhos e o nosso foco e a nossa energia de tudo aquilo que nos faz mal, e que o nosso foco, a nossa energia, os nossos olhares estejam no Senhor, Pai, porque no Senhor nós encontramos vida eterna, no Senhor nós encontramos paz, e nós encontramos alegria para todo sempre. No Senhor, ó Deus, nós temos tudo o que nós precisamos. Aleluia, aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Senhor, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é a nossa vida. Te bendizemos, Senhor, porque o Senhor gerou esperança, gerou fé nos nossos corações. Te bendizemos, ó Deus, porque o mundo está desmoronando, mas o Senhor continua sendo o nosso rochedo. O Senhor continua sendo a rocha da nossa salvação. O Senhor é aquele em que nós continuamos crendo, ó Pai. E eu oro, Senhor, no nome de Jesus, para que esse povo compreenda isso, o valor que ele tem para o Senhor, Pai, no nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Você que me ouve, eu creio em Deus que você foi abençoado essa noite. Eu creio em Deus que essa palavra vai continuar falando com você por um período longo ainda. E eu creio em Deus que você pôde comigo compreender que a nossa vida é Ele, que nós estamos nele. Aleluia. Queria falar para você ainda que nós teremos culto no domingo, então se planeje para vir cultuar ao Senhor conosco no domingo. Se você não deu seu nome, dê o seu nome lá para o pastor, para a pastora. Se você achar mais fácil, mande o nome lá para o líder, que o líder encaminha, né? Nós temos uma lista a seguir lá, então mande o seu nome, no nome de Jesus. Venha cultuar conosco domingo. Irmãos, o domingo é do Senhor. O texto que eu li para você aqui em Mateus, que dia que é? Que dia que é que essas irmãs foram no sepulcro de Jesus? É no domingo pela manhã, irmãos. No domingo de madrugadinha elas estavam indo no sepulcro. Amém? Então o domingo é do Senhor. Venha cultuar ao Senhor no domingo, no nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Uma outra coisa que eu queria falar com você: você que é membro dessa igreja, você que é parte desse corpo, que você possa compreender o seu papel nas contribuições, que você tenha a revelação de Deus, que uma vez que nós somos parte de um corpo, nós fazemos coisas e contribuímos com generosidade no coração. Para quê? Para o bem comum do corpo, no nome de Jesus. Então deve estar aparecendo aí na sua tela as contas da igreja. Faça lá seu dízimo, faça a sua oferta e faça como a Bíblia ensina você. Faça com generosidade, faça com alegria no coração, porque o mesmo Deus que te supriu até aqui, Ele vai continuar suprindo as suas necessidades, no nome poderoso de Jesus. Eu ainda quero aproveitar esse tempinho para declarar o favor de Deus sobre você e sobre a sua casa, para declarar o seu lar abençoado. De repente, se você está precisando de uma porta de emprego aberta, no nome de Jesus, que o Senhor Deus abre essa porta. De repente, se você está com alguém adoentado na sua casa, que ele seja curado no nome de Jesus. De repente, se tem alguma coisa na justiça aí travada, no nome de Jesus, que essa causa venha a ser a seu favor, no nome de Jesus. Que a graça, que a paz e que a bondade do nosso Deus reine na sua vida e na sua casa para todo sempre, no nome poderoso de Jesus. Uma ótima noite, fique com Deus e continue crendo na sua bondade e nas suas promessas, no nome de Jesus. Aleluia.